integral de Riemann, esse tipo de integral mais simples, e depois fazer uma interação com um aplicativo de álgebra básica, o conhecido GeoGebra, né? Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre conceito, para relembrar o que é a definição de integral, o que seria isso, falar de primitivação, o CFC, né, que é o Teorema Fundamental do Cálculo, aplicações, que é de grande importância isso, né? Os principais softwares relacionados com a integral e o uso do GeoGebra e as referências que a gente segue, né? Procura sempre se inspirar e citar e tudo. Então, inicialmente, para falar de definição e conceituação de integral, veio do problema de área. A integral ela nasceu de uma necessidade cotidiana mesmo, por volta do século... Na verdade, desde a Grécia Antiga, os caras já faziam cálculo integral, mas ele veio ter a cara que ele tem hoje, ali pelo século XVII, começo do século XVII, quando veio à tona o chamado problema da área. O que é o problema da área? Esse problema que motivou e inspirou o desenvolvimento do cálculo integral, né? Quando a gente fala em área, a gente vem logo em mente as figuras geométricas planas, né? Retângulo, quadrado, tem até aqui uma foto, né? Do triângulo, e aí tem seções circulares, a área desses setores circulares, a área do losango, né? E o que essas figuras geométricas têm em comum para a gente falar de área? Elas têm em comum uma coisa muito importante, que é a salvaguarda, quando a gente fala de área lá na geometria euclidiana, que é o fato de que a fronteira da região a qual eu estou querendo encontrar a área é um segmento de reta. É um segmento de reta. Então, assim, eu uso o elemento de Euclides, ele me diz, através daqueles axiomas dele lá, né, da geometria euclidiana, e demonstra, né, as fórmulas de cálculo de área que a gente conhece hoje. Mas só que na realidade, no cotidiano mesmo, nem sempre tudo é bonitinho, como um losango, como uma circunferência, como um setor circular, como um retângulo, como um triângulo retângulo, né? Por exemplo, uma estrutura dessa aqui, que parece um ameboide, né? Por exemplo, um negócio desse aqui, já dá para ver que os contornos dessa figura aqui, que separa a região interna, que está achurrada de róseo, da região externa, que está branca, esses contornos não são segmentos de reta. Então, como que eu faço para calcular a área de um negócio desse? Isso é que é o problema da área. Como que eu faço para calcular a área de uma coisa dessa, cujos contornos, ou seja, a área de uma região cuja fronteira não são segmentos de reta? Então, esse problema ele foi estudado por matemáticos desde o século XVI, tentando melhorar, tentando resolver, tentando encontrar uma fórmula que resolvesse isso, porque até então, que existia nos compêndios de geometria, até o próprio elemento, não resolvia esse problema. Ou seja, os contornos da figura deixou de ser um segmento de reta, o problema piora e muito. Ninguém sabia fazer até então, né? Ou seja, eu posso pegar esse mesmo problema da área, de querer calcular a área de figuras planas cujas fronteiras não são segmentos de reta, e transformar ele com essa cara aqui. Ou seja, eu posso dizer que esse problema da área é achar a área de uma região S, que está embaixo de uma curva gráfico de uma função f de x contínua, até ali o gráfico, aquela linha vermelha ali, né? E que fica abaixo, a região S fica abaixo desse gráfico S, e entre as retas x igual a A e y igual a B, né? E acima do eixo x. Acima do eixo x. Como que eu faço para encontrar a área dessa? Ou seja, eu simplifiquei o problema da área, né? Mas eu ainda tenho ali uma região que ela não é completamente limitada por segmentos de reta, porque o gráfico da função f ali não é um segmento de reta. Então, continua sendo complicado. Ou seja, está ali a descrição da região S, né, formada pelos pares ordenados x, y, com x entre A e B, e y acima de 0 e abaixo de f de x. Ou seja, justamente aquela região S ali. Então,
Foi a tentativa, desde o século XVI, de buscar a área de uma região como essa, que motivou o cálculo integral com a cara que nós vemos ele hoje. Foi basicamente isso. A ideia que o Newton teve, o Leibniz, né, também, o Leibniz principalmente, porque os dois, na verdade, foram simultaneamente, né? Qual foi a ideia deles? Eu vou pegar e vou particionar o intervalo de reta B, colocando esses pontos aqui, x1, x2, x3, etc., xi menos 1, xi, xn menos 1, ou seja, eu vou fazer uma partição nesse intervalo, e agora esses segmentos de reta, x1, x1, x2, que está aqui embaixo, x2, x3, vão ser base de, assim, entre aspas, retângulos, né? Não é retângulo porque, se eu for ver, olha, lá em cima, limitado pelo gráfico da função, não forma um retângulo perfeito, mas são estruturas que se aproximam de um retângulo. Então, eu vou ter um monte de retângulozinho aqui, compondo a região cujo eu quero encontrar a área. E por que retângulo? O retângulo é muito bom, né? Eu sei encontrar a área do retângulo, é base vezes altura. Então, se eu transformar, através dessas partições do domínio da minha função aqui, a região que eu estou querendo encontrar a área, um monte de retângulozinhos, né? Não é retângulo, você já dá para perceber que vai se rolar aqui, vai acontecer aqui uma aproximação, né? Uma aproximação. A ideia vai ser uma aproximação. Vai ter um erro, é óbvio, porque esses S1, S2 ali, o S3, o SI, o SI não são retângulos perfeitos. Mas à medida que eu vou refinando essa partição, ou seja, eu vou colocando mais pontos X, Y entre o intervalo AB, à medida que isso vai acontecendo, eu vou tendo mais retângulos e mais, e mais, e mais, e mais, e à medida que isso vai aumentando, fica óbvio que os SIs, né, S1, S2, S3, vão ficando cada vez mais próximos de retângulos ideais. E a somatória da área deles vai se aproximar da área dessa região aqui que eu estou querendo encontrar, né, acima do eixo X, entre as retas x igual a x igual a b e abaixo do gráfico da função f. Então, isso aqui é o grande pulo do gato que o Leibniz usou no critério de integração. Aqui eu posso ver aqui, ó, quando x igual a 1, se eu refinar o intervalo AB só com um ponto, eu vou ter n igual a 2, ou seja, dois retângulos embaixo do gráfico. Ó. E aí a área deles, claro, vai ser uma aproximação com erro, né, de falta da área que eu estou querendo encontrar, da região S. Agora, se eu querer n igual a 4, se eu colocar 3 pontos, x1, x2, x3, eu vou ter 4 retângulos ali na outra figura B. Na figura C, se eu fazer n igual a 8, né, ou seja, eu refinei mais ainda, eu vou ter 8 retângulos ali na figura C, na figura D ali 12, ou seja, a ideia é que você refine isso com um número tão grande quanto se queira, para que a soma dos retângulos que vão se formar esteja tão próximo também quanto se queira da área ideal que eu estou querendo encontrar, né? Daquela região S. Acima de x, entre as retas x igual a x igual a b, e abaixo do gráfico da função f. Aí a ideia aqui, né? Já dá para a gente ver que eu vou pegar o xi subtrair do xi menos 1 para ter a base dos retângulozinhos, que eu vou chamar de Δx, né? É o Δx ali em cima. E a altura, que é outra dimensão dos retângulos, é o f de xi. Esse xi é um ponto aqui que eu estou colocando. Posso escolher ele entre o ponto inicial e o final da base de cada retângulozinho e vai me dar a altura dele, que vai ser justamente a imagem do ponto xi pela função f, projetada ali no eixo y. E aí eu faço isso para cada um dos retângulos, com uma partição tão refinada quanto se queira. E aí eu vou chamar isso de Rn, né, que é essa somatória desses retângulozinhos aqui. Já é intuitivo que isso aqui vai ser uma aproximação, claro que com erro, da área que eu estou atrás. E aí vem a definição de soma de Riemann, vai ser justamente o limite dessa... A integral, né, vai ser justamente o limite... A integral ainda não, a área, né, vai ser o limite dessa soma. E é óbvio que a gente já... É imediato, já é a famosa soma de Riemann, essa soma, né? E o limite dela vai ser a área que a gente estava em busca, que a gente está querendo encontrar. Então fica mais ou menos assim. A área é o limite quando n tende ao infinito, ou seja, aquela ideia de que
eu vou ter que refinar essa partição do meu intervalo tanto quanto eu queira, ou seja, colocar cada vez mais pontos ali, e à medida que eu coloco cada vez mais pontos refinando, que é o n ir para o infinito, essa soma vai se aproximar da área, justamente no valor do limite. Então, esse limite aí dessa soma, que é chamada soma de Riemann, em homenagem ao matemático alemão Wilhelm Riemann, né, que deu grandes contribuições, teoria dos números, para o cálculo também, estudou essa problemática aqui com rigor, mas já dentro do ponto de vista da análise real, né, vai convergir para o valor dessa área. E aí, a partir disso, a gente define a integral, né? A gente pega ali o intervalo AB, faz as partições, né? Pega o ΔX ali, que vai ser justamente a base de cada um daqueles retângulozinhos, né? E o limite dessa soma de Riemann aqui, né? É justamente a integral definida de A até B. Quando esse limite existir, a gente diz que essa função ela é integrável no intervalo AB. No sentido de Riemann, existem outras integrais na matemática, viu? Bem mais sofisticadas. Essa aqui, inclusive, ela tem um grau de sofisticação bem baixo. Existem outras integrais mais sofisticadas, como, por exemplo, a integral de Lebesgue, que nós não vamos entrar no mérito aqui. É uma integral que você trabalha quando você mexe com espaços matemáticos abstratos, onde tem soluções de equações diferenciais bem sofisticadas. E aí, essa integral aqui, com esse contexto, não serve para trabalhar naqueles espaços. E aí criou-se uma outra integral, que é a generalização dessa, que é a integral de Lebesgue. Mas aqui, para a gente vai trabalhar no sentido de Riemann mesmo, né? Então, isso é a integral de Riemann. O que é a integral de Riemann? Quer dizer, a integral de Riemann é o limite da soma de Riemann da função naquele intervalo. Isso é a integral de Riemann, o limite da soma de Riemann da função naquele dado intervalo, para uma dada partição bem refinada, né? Óbvio, esse refinamento indo para o infinito, você colocando cada vez mais pontos ali na partição que você está fazendo do intervalo AB, que é o domínio da função f. E essas são funções da reta na reta que nós estamos considerando, viu? Eu esqueci de falar isso. Na verdade, o que a gente vê nos livros mesmo, quando você vai falar desse negócio aqui com mais rigor, é você fazer duas aproximações. Uma por baixo, aqui nessa figura, como está aqui na esquerda, né? Por baixo, os triângulos ficam por baixo da curva, e a gente vai ver que vai ser a soma de Riemann, a soma desses triângulos, desses retângulos, vai ser a soma de Riemann inferior, e na figura da direita aqui, os retângulos estão por cima um pedaço do retângulo está por cima da curva vermelha, né? Porque você pega por cima, e aí vai ser chamada soma de Riemann superior. E a área vai ficar entre esses dois valores, né? A área da figura, é óbvio, fica entre a soma de Riemann inferior, acima da soma de Riemann inferior, e abaixo da soma de Riemann superior, essa área. E o que acontece? Você vai refinando cada vez mais esse intervalo que você está particionando. Nesse exemplo aqui é de 1/8 a 1. E à medida que esse refinamento, eu vou botando cada vez mais pontos ali nesse intervalo, a base dos retângulos vai ficando cada vez mais estreita, mais estreita. E aí a integral, a soma de Riemann inferior, converge para superior, que converge para o valor dessa área. Na verdade, quando você trabalha com mais rigor, é feito assim mesmo, essa ideia, né? Usando a soma de Riemann inferior e a soma de Riemann superior, convergindo para essa área, que vai ser justamente o valor da integral f definida nesse intervalo. Aí aqui a gente tem a função f, é chamada de integrando, o símbolo da integral ali, né? Introduzido pelo próprio Leibniz, que foi um dos criadores do cálculo integral. Aqui a gente tem a foto do Riemann, esse aqui é o matemático Riemann, uma foto desse, ele foi do século, bem um pouco mais depois do Leibniz, né? Já no século XIX. E aqui a gente tem a integral de f de x a b dx, que é igual a f de t, que é igual a integral de ab em f de r, simbolizando que a variável de integração ela é muda, né? Isso aí é uma coisa que a gente não pode esquecer. Tanto faz a integrar em x, como em d, como em t, como em r, como em qualquer variável, não vai alterar o valor do limite dessa soma de Riemann. Então, estando resolvido o problema da área, né?
e definido de contrapartida integral no sentido de rima, tem as propriedades dessa integral, né? Para não esquecer, a integral de C, no intervalo AB é C, B menos A integral da soma é a soma das integrais, a integral de uma constante por uma função é a constante vezes a integral da função. Isso aqui, inclusive, essas propriedades são muito importantes. Essas propriedades, provavelmente a 2 e a 3, elas dizem que o espaço das funções integráveis no sentido de rima é um espaço vetorial, né? A gente vê isso lá na álgebra linear. Só lembrando aqui que a álgebra linear também é uma disciplina muito importante da engenharia, da física, da química, da matemática. Onde você tem ciências exatas, onde você tem tecnologia, você tem álgebra linear também. E esse espaço dessas funções integráveis no sentido de rima é um espaço vetorial justamente por essas propriedades 2 e 3 aqui, né? De soma e multiplicação por escalar. Ou seja, uma função rima integrável é um vetor, na verdade. Mas, enfim, a propriedade 4, né, de subtrair também, e a propriedade 5, que ela particiona no intervalo de integração em 2 pedaços, e você soma os 2 pedaços, vai ter o todo do intervalo de integração. São as propriedades clássicas da integral. Né? A primitiva de uma função, né, a ideia de primitiva de uma função. Se eu tenho uma função real, o que é a primitiva dessa função? É uma função cuja derivada dessa função que eu tinha. Né? Pronto, a definição que a gente chama de antiderivada ou primitiva. Né? Se eu tenho f pequeno, uma função real, a primitiva dela é uma função f grande, tal que quando eu derivar, eu tenho essa função f pequena. E aí usa esse símbolo ali, né? O símbolo da integral, f de x dx igual a f grande, né? Que é também chamada de integral indefinida, porque você não está calculando em intervalo nenhum, você só está pegando a antiderivada, que é chamada de primitiva. Isso aqui é de fundamental importância para o TFC, que é o teorema mais clássico do cálculo integral, né? Que é o teorema fundamental do cálculo, né? Que usa a ideia de primitiva. É justamente isso aqui, que a gente acabou de falar, o teorema fundamental do cálculo. Se eu tenho uma função f real, contínua no intervalo da reta B, e se eu tenho f grande de x, a primitiva dela, então a integral da f pequena no intervalo AB é justamente o valor da primitiva dela no extremo superior de integração, ali no B, menos o valor da primitiva no extremo inferior de integração. F de B menos F de A. Isso aqui é o clássico teorema. Ninguém vai ficar particionando intervalo, quando for fazer integral, ali, usando a definição, não. A gente só falou mesmo para dizer como que funciona o mecanismo, para ter em mente. Mas é o teorema fundamental do cálculo mesmo que a gente usa quando vai falar dessas coisas aqui. Um exemplo, né? Eu tenho aqui por exemplo, tem a função f de x igual a x ao quadrado, é um arco parabólico. Né? E ali eu quero encontrar quem é aquela área S ali que fica abaixo do gráfico de f de x igual a x quadrado, acima do eixo x, e entre as retas x igual a 0 e x igual a 1. Ali não é um triângulo, né? Parece um triângulo, né? Tem até gente que chama de o triângulo parabólico, mas não tem nada a ver com o triângulo que a gente conhece mesmo, né? Porque o segmento ali, que seria a hipotenusa, não é um segmento de reta, é um arco parabólico, de uma parábola, né? Então, não é um triângulo. Parece um triângulo, mas não é. Então, a área não é base vezes altura dividido por 2. Você integra aquela região x ao quadrado 0, 1, né? Aí está feita aqui embaixo a continha. Então, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo para resolver. Então, o teorema, voltando aí, desculpa a queda da conexão, o teorema fundamental do cálculo, ele te diz que essa integral definida no intervalo AB é justamente a diferença da primitiva da função que você está integrando no extremo superior menos o extremo inferior. Agora, ou seja, esse teorema ele é muito útil porque você não precisa estar usando a definição, né? Você não precisa estar usando a definição para calcular a sua integral num dado intervalo, usando a limite, fazendo aquela soma de rima, particionando o intervalo, refinando partição, fazendo o n tender para o infinito, né, que é o número de pontos que você refina, nada disso. Você só usa o teorema fundamental do cálculo e resolve a sua integral. Mas para isso tem que ter a primitiva da função que você está integrando, né? Ou seja, nada é essencialmente de graça, né? Então aqui a gente tem um exemplo. A área
que fica abaixo dessa parábola x ao quadrado e entre as retas x igual a 0 e x igual a 1, e acima do eixo x. Parece um triângulo, mas não é um triângulo, não é um triângulo, né? Parece, tem gente até que chama de triângulo parabólico, porque aquilo que seria ali o cateto desse triângulo retângulo é um segmento de parábola, mas não é um triângulo. Então, a área é justamente o valor da integral x ao quadrado, calculado de 0 a 1, né? Vocês lembram disso? Como que resolve essa integral? Aí a gente usa lá o que diz o teorema fundamental do cálculo, é o valor da primitiva, x ao cubo sobre 3, que é a primitiva de x ao quadrado, né? Por quê? Porque quando eu derivo x ao cubo sobre 3, eu tenho x ao quadrado, né? A menos da constante de integração, que aqui a gente não considera. Calculado em 1 e 0. Então, vai ser 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3, que dá 1/3. Então, o valor dessa área é 1/3. Ok? Tá conectado aí, né, Marcos? Ok? Aí aqui a gente tem o cálculo de A, aplicações da integral, cálculo de áreas limitadas por curvas com curvatura não nula, que é justamente isso que a gente está fazendo, né? Cálculo de volume de sólido geométrico, ou seja, você calcula volume de sólido também através de integral, volume da esfera, o volume do elipsoide, né? Tem as integrais triplas que fazem isso. Cálculo de comprimento de arco, muito prático também para fazer cálculo de arco. O cálculo do trabalho de um campo de força, o pessoal da física, eles usam muito isso daqui, né? Tem um campo de força, então eu quero saber qual o trabalho da força desse campo. A integral de linha é um tipo de integral também, muito usado na física. A lei de Poiseuille, que usa integral também, uma equação integral, é uma lei que descreve o fluxo de um fluido com viscosidade em um cilindro, né? A relação é uma integral, uma equação integral. E aí tem ciclos termodinâmicos, eletricidade, teoria da relatividade, computação quântica, teoria da capitalização financeira. A matemática financeira usa muito cálculo integral para você fazer, quando vai fazer análise de investimento, você tem que encontrar raízes de polinômio que tem um grau muito alto, e essas raízes vão ser justamente a taxa do teu financiamento. E você tem que usar a integral através do método de Newton-Raphson, né, para poder resolver esse tipo de coisa. Biologia populacional, essa aqui são as principais aplicações da integral, do cálculo integral. Ok? E aí, Marcos? Ok, né? Tá tudo aí? Ok, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem os softwares que usam integral, né? Os principais softwares que usam integral. A gente tem o MALMath, né? Esse MALMath, na verdade, ele é como se fosse uma calculadora, ele não tem nem aquele status de ser um software de alto rendimento para cálculo, não. Ele é uma calculadora, mas que ele tem também integral, tá até para ver ali a integral indefinida, a integral definida em AB, a derivada, limite. Esse MALMath, ele é grátis, ele tem tanto para Android quanto para iOS. Se você tiver um tablet ali, você quiser baixar esse MALMath, ele é gratuito. E ele, na verdade, ele não tem assim aquele status de um software profissional. Ele é uma calculadora gratuita para iOS e para Android, que resolve as principais integrais que você tem, né, que nós já definimos. Né? A gente tem um outro aqui também, um outro software que faz cálculo de integral, né, que é o Symbolab. Symbolab também faz... Aqui eu peguei um print dele, ele também é gratuito e também ele é para Android e para iOS. Você pode instalar ele no teu tablet, se tu quiser resolver problema de álgebra, tem de trigonometria, tem problema de teoria de número, MMC, MDC, ele faz essas derivadas aqui.
faz, assim, ó, por exemplo, ali tem aparecido ali a integral de EAX cosseno de x dx, né, que é uma integral que a gente resolve por integração por partes, né? E ele resolve aqui de uma forma bem legal. Claro, ele não tem integrais aqui que você dá para ele, eu fiz o teste particularmente do simbolado, que ele não vai fazer. Você dá uma integral muito apurada para ele não vai resolver. É só algumas que estão no portfólio dele. Por quê? Porque ele não é um software profissional de alto desempenho. Ele tem um desempenho ali de mediano para baixo. Mas ele é bem leve e tem nas principais plataformas de sistema operacional, que é o iOS e o Android. Aí tem o FX Met Solver, a mesma proposta também, como se fosse uma espécie de calculadora de cálculo, né, de pré-cálculo diferencial integral. Aí aqui tem pré-álgebra, faz um monte de coisa, com número complexo, né, polinômio, radical, e ele faz também cálculo integral. Tá? E o exemplo que eu fiz ali, ó, eu tirei o print para mostrar para vocês. Integral de 0 a 2, x, que multiplica x menos 2 ao cubo, dx. Olha a primitiva ali, ele deu, ó. A primitiva não, a integral definida, né? Que é menos 8 sobre 5. Ele deu essa integral. E aqui, né? Ele também deu o valor dessa integral definida, mas ele faz primitiva também. E aqui a gente tem o Wolfram Matemática. Esse Wolfram Matemática aqui, ele já é diferente, já não é mais uma calculadora que calcula integral e derivada. Ele já é um software de alto desempenho, ele já não é gratuito, ele já tem uma licença que você compra, né? Ele é do Wolfram, né? Do Stephen Wolfram, que é um cientista da computação americano que faz tem um monte de aplicativo, tem uma empresa, né, que é a Wolfram Research, ele produz esses softwares de alto desempenho, de cálculo numérico, um monte de coisa. E o Matemática é um exemplo dele. Faz muita coisa em matemática, já com status de alto desempenho. E a última vez que eu entrei lá, parece que estava cerca de $160 a licença para matemática. E aqui tem um print, né, de fazer uma integração, a integral de x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1, integrando em x, né? Está ali ele resolvendo. Aqui o Implot também é um aplicativozinho que resolve integral, né? O Implot ele já é bem leve e ele já é free, né? Ele já é free. O Implot ele é essencialmente do Windows, né? Ele é do Windows. Ele também resolve cálculo integral, né? Você também consegue estudar de uma forma interativa usando o cálculo integral usando o Implot. E o Scilab, né, que também não poderia deixar de faltar, né? O Scilab, a gente não poderia deixar de fazer referência. O Scilab ele é um software que é a versão gratuita do MATLAB. O Marcos, inclusive, gosta muito de MATLAB, sabe disso. E o MATLAB, o problema do MATLAB é que ele é pago, né? Ele não é gratuito. E aí os caras fizeram essa versão grátis para ele, que usa muito em Linux, né? Mas que já tem para várias outras plataformas. E ele tem o mesmo poderio computacional de simulação numérica para uso em cálculo numérico que o MATLAB tem, né? E aqui ele resolve também integral, fazendo integral. O Maple, o famoso Maple também. O Maple também ele não é grátis, né? Ele também segue a mesma filosofia do Wolfram Matemática, a mesma filosofia do MATLAB, ou seja, é cobrada a licença. E aqui o Maple também trabalha com cálculo integral. Você pode fazer várias integraizinhas lá, integral simples, integral dupla, integral tripla. Faz plotagem de gráfico. Ele é um software de alta performance matemática muito interessante também. O problema dele é que ele é pago, né? É o mesmo problema do MATLAB e do Matemática. Python, né? Python já é uma linguagem de programação, mas que a gente pode trabalhar também um cálculo integral nela, né? Aqui a gente tem estou usando aqui a plataforma Jupyter, né? Só esse print só para mostrar para vocês, né? E aqui eu estou fazendo umas integrais também em linguagem Python, e é muito usado o Python para diversas coisas em matemática, dentre elas o cálculo diferencial integral. Você pode resolver integrais, você pode resolver derivadas, independente de ser aqui no ambiente Jupyter, qualquer que seja o ambiente que você queira fazer a sua escrita do teu Python, né?
E aqui eu encerrei aqui o resumo, e agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do que a gente pode fazer para brincar no GeoGebra. Esse aplicativo aqui, ó, ele é a calculadora gráfica do GeoGebra. É como se fosse uma versão que vem junto do GeoGebra e que ele é leve. A vantagem dele é que ele é leve. Né? Você pode usar ele também no iOS, no Android, tudo. E o GeoGebra em si já é leve, e ele é mais leve ainda. Né? E aí você tem esse espaço aqui, que é a janela de álgebra, né, da minha calculadora de GeoGebra. E eu posso fazer algumas coisas com ela. Por exemplo, eu posso... Deixa eu escrever um comando aqui, por exemplo, integral. Né? Se eu for querer fazer integral numérica aqui, por exemplo, dar um exemplo. A integral, e aqui eu vou botar a função x ao quadrado, né? Mais x mais 1. E aqui eu vou integrar no intervalo de 1, né? A 5, a 6, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu baixei esse comando integral numérica, né? E aqui, no primeiro espaço de vírgula, eu boto a função que eu estou querendo integrar, essa função x² mais x mais 1, aí vírgula, e aqui eu vou botar os extremos do intervalo de integração. Eu esqueci de falar aqui, mas essa calculadora do GeoGebra, ela é grátis, assim como o GeoGebra também. Eles são de livre acesso, e como ele é escrito em Java, tanto a calculadora dele quanto o próprio GeoGebra, ele roda em qualquer plataforma, no Linux, no Windows, quem tiver macOS também, roda tranquilamente, não tem problema nenhum. É só você ir na internet, digitar GeoGebra e vai aparecer logo a primeira página que você pode fazer o download e instalar no teu computador, não tem segredo nenhum. Aqui, volto a dizer, a gente está com a calculadora do GeoGebra fazendo aqui uma brincadeira aqui. Então, eu puxei aqui o comando, vou apagar aqui para fazer de novo. Comando de integral, né? Integral, só digitar int, ele já sabe, então ele já me dá várias propostas aqui do que eu quero. Por exemplo, eu quero integral numérica de uma função. Então, aqui eu vou digitar qual é a função que eu quero integrar, por exemplo, x ao cubo, x ao cubo mais 3x menos 2. E agora que eu digitei a função que eu quero integrar, eu vou dar uma vírgula, e agora eu vou colocar o intervalo de integração. Eu quero integrar essa função aqui na minha calculadora de GeoGebra. Mas em que intervalo de integração? Eu quero calcular, por exemplo, no intervalo 3 até, sei lá, no intervalo 9. E aqui eu dou Enter, ele já me deu aqui, né? Olha qual é o valor dessa integral, 1716. Agora que eu... Ó. E aqui eu tenho o espaço que eu estou fazendo a minha integral. A região abaixo do gráfico, que está aqui para cima, né? E entre as retas x igual a 3 e x igual a 9. Né? X igual a 3 e x igual a 9. E essa área é justamente esse valor aqui. Aí a gente pode sair brincando com isso, né? Por exemplo, vou fazer a integral de novo. A integral aqui, uma função, por exemplo, logaritmo natural de x, por exemplo. Logaritmo natural de x eu posso integrar de 2 a 3. Um exemplo aqui, ó. Aí aqui eu vou tirar isso aqui para sumir. E agora eu vou... Aqui, ó. Ficou bem pequenininho aqui, eu vou botar um intervalo de integração maior, de 2 a 6. Pronto. Agora ficou bom. Ó. Então, olha o que o meu GeoGebra, a calculadora do GeoGebra me deu aqui. Então, integral numérica. Esse aqui, essa curva aqui em cima, é justamente o pedaço de segmento do logaritmo, o arco logarítmico, que chamam, né? E aqui eu tenho as retas x igual a 2 e x igual a 6. E acima do eixo x, essa região azulada aqui que ele está me dando. E a área dela é esse valor, 5,3642, que é justamente o valor da integral.
Uma outra coisa que ele faz também, ele calcula a área entre curvas. Por exemplo, se eu quiser calcular a integral, sei lá, a integral de... Aí eu vou pegar esse comando aqui, função, valor de x inicial, valor final. Para quê? Para eu calcular a área entre curvas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo. Eu vou pegar a função, por exemplo, posso pegar a função x, por exemplo. Deixa eu cancelar aqui. Eu já estou aqui digitando. Vou apagar aqui, ó, e vou botar x. E aqui o outro, eu quero, por exemplo, eu quero calcular a área da região que fica entre a curva f de x igual a x e f de x igual a x ao quadrado. A gente vai ver já já que essa região igual a x e x ao quadrado. Ok? Vamos continuar aqui, ó. Então, ó, eu tenho a integral que está entre a curva, a região, eu quero a área da região que está entre a curva f de x igual a x e f de x igual a x quadrado. Só que eu tenho que saber, bom, eu vou fazer aqui eu vou colocar quem são essas curvas aqui, para a gente ver, ficar melhor. Por exemplo, x, ó, está aqui, ó, a reta f de x igual a x e x ao quadrado. Está aqui, ó. Agora fica melhor, né, de ver isso aqui. Agora eu vou aumentar aqui. A reta f de x igual a x é essa reta aqui. E aqui eu tenho a parada. Então é essa região que eu quero, bem aqui, ó. Eu não sei, dá para vocês verem aqui. Eu quero saber quem é a área dessa região aqui, ó. Quem é a área dessa região? Que está entre a curva f de x igual a x, que é essa reta, e entre essa curva, que é esse arco de parábola aqui, ó. Como é que eu encontro essa área aqui? Bom, o GeoGebra faz isso com a sua calculadora. Eu vou usar a integral, esse comando aqui, ó, função, e o valor desses intervalos. Aqui, ó, eu já vou botar a primeira função, f de x igual a x. Então, eu boto x, né? E aqui, na outra função, eu vou botar x quadrado. X quadrado. E aqui no valor do x inicial, eu boto esse ponto aqui, ó, x inicial, que é limitada por isso aqui, né, ó, a reta x igual a zero, vai ser zero, e x igual a esse valor que eles se encontram aqui, né. Então, vai ser zero, e o outro valor é esse ponto aqui, né, e eles se encontram de novo aqui. Que ponto é esse aqui que eles se encontram? Bom, eu posso procurar isso aqui com a interseção de dois objetos, né? Aí eu vou aqui nesse triângulo, e aqui eu vou interseção de dois objetos, e aí eu clico na reta e clico na parábola. Ele me deu. Quem é esse ponto B? É 1. Então, aqui é 1, ó. Justamente no 1 tem essa interseção. Então, o outro intervalo de integração é quem? É 1. Vou colocar aqui. Ó. Então, está aqui. Ela me deu o valor dessa integral. Que é justamente o valor dessa área. Está até pintado de... Eu vou trocar a cor aqui, né? Eu vejo como é que troca essa cor para cá. Mas eu acho que dá para ver aqui, ó. O valor dessa região azulada aqui, da área dessa região azulada, o valor da área dessa região azulada é 0,16666666666. A gente encontrou pelo comando de integral. Então, ele é muito bom para fazer isso, para fazer cálculo de área entre regiões, né? E aí a gente pode sair brincando disso aqui à vontade. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer de novo, dar um outro exemplo. Posso fazer, por exemplo, posso fazer o seno, por exemplo. O seno é sin x, ou seno x, né? A função seno, aqui, ó.
E plotando aqui a função seno. E aqui eu quero, sei lá, eu quero saber a área da região entre a função seno e, sei lá, uma outra curva aqui. X quadrado, sei lá, mais 3. Aqui, ó. Olha só aqui, ó. Mas aí eu quero saber a área dessa região aqui, ó. Que fica acima da função seno, abaixo da função x quadrado menos 3, que é essa curva vermelha. A função seno é a curva azul. Acima, a área da região fica limitada acima da função seno, a linha azul, abaixo da função x, menos x quadrado mais 3, que é a linha vermelha, entre a reta x igual a 0 e esse ponto aqui, que eu não sei quem é, que a gente vai descobrir ainda, né? Vamos descobrir logo quem é esse ponto aqui de interseção. Aí eu vou aqui nesse triângulo, a mesma coisa, clico aqui em interseção, clico aqui nas duas curvas, né? É A. Quem que é esse A aqui, ó? Cadê o A? Olha, 1,41 é o x do A, ó. 1,41. 1,41. Então, agora eu vou puxar o comando integral de função, valor inicial, valor de x inicial, valor de x final. Eu escolho esse comando e aqui eu boto as curvas, né? Eu vou botar o que aqui primeiro? A menos x quadrado mais 3, menos x quadrado mais 3, né? E aqui essa outra função, eu vou botar o seno, né? Pago aqui, ó. Eu coloco o seno, sin x, seno de x. Do valor inicial, aqui entre o x igual a 0, né? X igual a 0. E o outro aqui, o x igual a 1,41, que nós já descobrimos, usando o comando do GeoGebra, que dá interseção de objetos, né? 1,41, porque você não pode esquecer que no GeoGebra a casa decimal é separada por ponto, viu? Vírgula para o GeoGebra é outra coisa, ele não usa vírgula para separar a casa decimal. E é isso, né? Tá aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que foi que ele me deu aqui? Ele me deu que essa área é 1,63352. Agora, eu não estou gostando disso aqui porque... Acho que é o arco do seno. É, o arco do seno. Deixa eu... Lá está seno S, é seno X. É verdade. F, seno x, e G, de x menos x quadrado mais 3. Aí quando você integra lá, ó, integral, lá embaixo. Ah, é verdade, é. Mas eu botei lá em cima, né? É porque tem que ter bem cuidado com isso aqui. Isso. Apagar aqui. Vou fazer, deixa eu apagar isso aqui para fazer de novo esse comando aqui. Eu vou dar um Inter, aí integral função, valor inicial, final. A primeira função eu boto a G, né? Boto a G aqui. A segunda função eu boto a F. E tem que ter bem cuidado que ele foge. A F. Aí o primeiro é 0. E o segundo é 1,41, né? Pronto, agora ficou melhor. Ou seja, ao invés de eu estar botando seno e estar botando G, está botando seno e está botando menos x quadrado mais 3, eu boto logo o nome da função que eu botei. É mais fácil, porque ficar digitando aqui, às vezes você pode se embaralhar com esse monte de vírgula, né? Então, qual o valor da área que está entre essas duas curvas aqui? Ou seja, acima do senoide,
abaixo desse arco de parábola aqui, entre as retas x igual a 0 e x igual a 1,41. É esse valor aqui, 2,45579, que ele pintou aqui de azul, né? E aí é isso, pessoal. Aqui eu tenho o int, eu sou digitar integral aqui, ele tem um monte de integral de função, como a gente já viu, né? Eu só queria dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu for falar de primitiva, como é que eu faço cálculo de primitiva aqui? Se eu for botar aqui, a primitiva de x ao quadrado, né? Eu vou até tirar aqui vou clicar aqui nesse azulzinho que é para sumir a curva lá. A primitiva de x ao quadrado, que é aquela função, né? Eu não estou fazendo a integração no intervalo. Ele não vai dar isso daqui, né? Eu vou digitar enter e ele vai dar erro, ó. Ele não deu isso aqui, ó. Comando não válido. Por quê? Porque ele só aceita a integral numérica. Ou seja, quando você integra no intervalo de integração ali. Não faz a primitiva. Porque trata-se da calculadora do GeoGebra, como eu disse. Aquela é um utensílio ali que você pode levar no teu iOS, no teu Android, até no celular, ela roda bem, mas ela é bem limitada, até mais limitada do que o próprio GeoGebra, né? Ela chega a fazer cálculo de área de região entre curvas, como a gente mostrou aqui 2 exemplos, mas coisas mais elaboradas ela não faz, não. Aí a gente tem que ir para o GeoGebra mesmo, né? Só falando essas coisas aqui que a gente fez, eu posso salvar, a gente clica aqui, né? E aqui eu posso gravar, eu posso compartilhar, eu exporto a imagem, eu baixo, eu faço configurações aqui diversas, ó. Ela é bem prática, né? Eu tenho aqui esse outro recurso dessa calculadora aqui, ó. Eu posso usar esse teclado aqui, função, olha, tem logo as funções aqui, se eu esquecer, como é que é o comando das funções trigonométricas, ela me dá tudo isso aqui, o teclado, caracteres. Ela tem esses recursos aqui, é muito parecido com aquelas outras calculadoras de integral que eu mostrei lá como exemplo, né? E também, pelo fato de ser escrito em Java, ele roda no Android, roda no iOS tranquilamente. O Android em si já roda, né? Imagine a calculadora dele, que é mais leve ainda. Aí eu vou desligar, fechar ela aqui, eu não quero salvar, né? Mas se você for salvar, você pode exportar essa figura, inclusive em EPS, em PDF, para salvar onde você quiser. Então eu vou puxar aqui, ó, esse aqui é o link do GeoGebra, né? Vamos dar uma olhada aqui no GeoGebra. Esse aqui já não é mais a calculadora do GeoGebra, é o próprio GeoGebra, né? Eu estou aqui com o GeoGebra 6, né, a versão 6 dele. Mas tem muita gente que ainda usa a versão 5. A vantagem da versão 6 é que você não precisa digitar o comando todo. Digita uma ou duas ou três letras do comando, ele já aparece, a biblioteca dele é mais integrada. Essa é a vantagem do GeoGebra 6, sobre o 5, por exemplo. Mas é aquilo que eu falei, esse aqui é um aplicativo, que ele é escrito em Java, então ele é bem leve, ele roda em tudo quanto é coisa que você imaginar, vai rodar no teu tablet que tem o Android, vai rodar no teu Windows, vai rodar no teu Linux, sem problema nenhum. E o que a gente poderia fazer aqui para explorar esse GeoGebra? Sei lá, vamos fazer aqui um exemplo de uma função, por exemplo, x ao cubo, aqui o circunflexo, né? Esqueci de falar isso, x ao cubo, menos 2x. Aqui eu não preciso botar o asterisco para significar multiplicação, nessa versão ele já reconhece, só você colando o 2 com x, ele reconhece que é um produto. Menos 2x ao quadrado, aí menos mais x, por exemplo. Né? Aqui. Então, ele te dá esse gráfico dessa função, né? É um polinômio do terceiro grau. Aí aqui você pode brincar com várias, por exemplo, vamos usar esse comando aqui, extremo, olha, ele te dá aqui o extremo, ele já apareceu aqui, então, ele te dá o extremo tanto do polinômio que você colocar, ou se você sabe, eu quero o polinômio, mas que esteja entre um x inicial e um x final. Né? Porque você sabe, a tua função pode ter vários mínimos e máximos locais, né? Por exemplo, aqui, o polinômio aqui. Então, eu vou botar o polinômio f, né? Polinômio f. Então ele me deu esses dois extremos. Está aqui, ó, o a,
O A e o B, ó, os dois extremos. De máximo, A é um ponto de máximo local, B é um ponto de mínimo local, né? Então ele faz essa brincadeira toda aqui. Ele faz, por exemplo, ponto de inflexão, ponto de inflexão. Estão lembrados o que é ponto de inflexão, né? O que é o ponto de inflexão lá no cálculo? É um ponto da tua curva onde ocorre mudança de concavidade, né? Tem os teoremas lá do cálculo que você encontra esse ponto. Tem como fazer, né? O que é o ponto de inflexão? Você pega a função, deriva duas vezes igual a zero, né? O ponto de inflexão é a raiz da derivada segunda, né? E aqui o aplicativozinho ele faz esse negócio, né? O ponto de inflexão, aí aqui pede para você colocar Quer saber o ponto de inflexão de quê? Eu vou botar da função f. Então, ele me deu, ó, já está aqui, ó, o C, ó, ponto de inflexão, C. Olha aqui o C, o ponto de inflexão. Porque o que está à esquerda do C está côncavo para baixo, o que está à direita do C está côncavo para cima. Esse é um outro recurso dele também. E aí ele sai. Tem várias coisas que você pode fazer com isso. Vou digitar uma outra função aqui. X, por exemplo, sei lá, trigonométrico. X cosseno X, por exemplo. X cosseno X. Ó. Função G. É uma outra função, né? E o gráfico dela, da G, o gráfico da F. Né? Aí a gente pode brincar de integral aqui também. Por exemplo, eu vou fazer, por exemplo, int, a integral, né? Sei lá, da função f. Só a integral da função f. Eu vou tirar a minha g aqui, eu clico aqui para ela sumir, e fica só a função f aqui. Tá aqui, ó, apareceu a integral. Isso aqui já dá a integral, né? Essa curva laranjada aqui, que é a função h, é a integral indefinida ou função primitiva da minha função f. Vem aqui ela. Né? E aí ela te dá o valor dele, que a calculadora dele já não faz, né? Vocês viram que a gente tentou fazer lá, não saiu. Aqui o GeoGebra ele já te dá essa integral, simplesmente usando esse comando. Integral, e aqui você bota a função que você quer integrar, mas previamente você já deve ter informado para ela, como nós informamos aqui, e é só dar um enter. Agora é aquela história, pessoal, claro, tem função que ele não te dá a integral, ele não sabe fazer. Se você pegar uma função muito elaborada, principalmente que tem muitas composições, seno hiperbólico, do cosseno hiperbólico, é fácil você encontrar, dividido por raiz cúbica, não sei de quê. Se você pegar uma função, mesmo que elementar, mas muito elaborada, com muitas composições, ele não vai fazer. Ele faz, assim, uma coisa mais simples, né? Como, por exemplo, isso aqui é um polinômio, isso aqui ele faz a integral para você, sim, numa boa. Então, te dá tanto a curva como te dá o valor da função primitiva. A lei da função primitiva. Mas se for um negócio assim mais elaborado, assim, cheio de composição e tudo, tem uma chance muito grande dele não te informar, ele não saber fazer, porque ele é um software que ele não tem aquela performance, como, por exemplo, o MATLAB, como, por exemplo, o Maple, o Wolfram, né? O que a gente pode brincar agora? Brincar de alguma coisa. Por exemplo... Vou tirar aqui essa G. A gente pode, sei lá, dar um soma. Vou fazer soma aqui. Soma de rima inferior, por exemplo. Aqui, soma de rima inferior. Ele trabalha também com soma de rima inferior. Eu posso dar aqui o valor da minha função f. Aqui o comando já está aqui. Eu só estou tentando achar aqui o lugar onde eu posso, por exemplo, aqui f. Aí eu vou informar para ele qual é a função que eu estou querendo na minha soma de rima. Função f. E agora, do valor inicial, né? Eu vou até afastar aqui para vocês verem. O valor inicial, eu quero, por exemplo, aqui de 1 ao valor final. Sei lá, o de 1 até 2, por exemplo. De 1 até 2. E aqui ele pede o número de retângulo que você quer na tua soma de rima inferior. Vocês viram que a gente lembrou lá o que é, né? É quando vocês botam aqueles retângulos,
a qual a soma das áreas aproxima, por falta, o valor da área da região que a gente quer, né? Eu vou botar 4 retângulos aqui, eu quero que ele me dê com 4 retângulos aqui. Eu acho que até que ele já botou aqui, né? Olha só. Aqui foi superior, desculpa, foi superior, né? Olha, soma de rima superior. Por isso que os retângulos ficam por cima, né? Então, quanto é que te dá essa soma? 0,86. É uma aproximação por excesso, a soma de todas essas áreas desses retângulos aqui. Porque a gente está vendo que tem pedaço de região que está por cima da região que a gente quer, né? Então, isso aqui é uma aproximação por excesso. É a mesma coisa que a gente pode fazer a soma de rima inferior, né? A mesma coisa. Por exemplo, um negócio interessante que a gente pode fazer aqui, eu vou tentar animar isso daqui para a gente ver. Campo de entrada, controle deslizante. Eu vou usar esse comando aqui, chamado de controle deslizante. Eu vou pegar o A igual a 1. Não. Peraí. Controle deslizante. E aqui eu vou fazer o quê? O mínimo eu vou fazer de 1 e o máximo eu vou fazer de 100. Eu vou querer que ele vá até 100, por exemplo. E o incremento eu vou botar 1. E aqui ele me deu isso. Ó. Deixa eu ver aqui. Controle deslizante. Aqui eu vou botar N. E aqui o mínimo eu vou botar 1. O máximo eu vou botar 100. E o incremento eu vou botar 1 também. Pronto. E aqui, no número de retângulos, eu vou botar N. Né, ó. Então, ó, isso aqui dá pra gente... O que significa isso aqui? Ó? É uma animaçãozinha que a gente faz com a soma de rima superior. Ou seja, está diminuindo, eu tô refinando esse intervalo de integração. O que ele está te dizendo aqui? Que o valor da soma dos retângulos está ficando cada vez mais próximo da área que a gente quer, né? Cada vez mais próximo da área que a gente quer. Ou seja, à medida que vai aumentando, ele vai diminuindo, tá vendo? Ó? Ele voltou, tá voltando agora. Deixa eu botar para cá, agora ele está indo, ó. Tá aumentando, ó. Tá diminuindo. 6, 5, ó, 5,9, está diminuindo. Ele está fazendo uma animação, ou seja, está refinando esses intervalos. Então, agora, quando ele voltar em direção 100, ó, vai acontecer de novo. Ó, está refinando, está diminuindo, 0,6, 0,59, ó. Ou seja, porque a soma da área desses retângulos, que é o excesso, está tendendo para a área que a gente quer. Fica abaixo do gráfico da linha e entre 1 e 2. Né? Então, aqui é um exemplo que de animação que o GeoGebra faz também nessa situação. Aí posso apagar isso. E é isso. Uma outra coisa também interessante que ele faz vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a 3D. Ele faz a visualização 3D também aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. A gente clica aqui, e aí clica aqui e vai na visualização 3D. Deixa eu só apagar aqui para mostrar como que faz. Clica aqui, aí clica nesses 3 pontos e vai em janela de visualização 3D. Então ele te mostra aqui tudo que você está fazendo tridimensionalmente. Ó. Olha a curva que a gente está trabalhando aqui no plano, só que visto já no espaço, né? Inclusive, a gente pode até fazer alguma brincadeira aqui. Eu vou fechar aqui o plano. E a gente vai ficar só com esse aqui do espaço. A gente pode fazer, por exemplo, eu vou digitar aqui menos, sei lá, x quadrado. Menos x quadrado, menos y quadrado. Eita.
mais 4. Mais 4. Aqui. Então, olha, ele te deu aqui, ó. Isso aqui é o gráfico e a versão tridimensional do GeoGebra, né? E isso aqui é o gráfico dessa função aqui, né? A, né? Menos x quadrado já é uma função de duas variáveis, né? Porque a gente está no espaço. Menos x quadrado, menos y quadrado, mais 4. E aí ele faz um monte de coisa, né? Por exemplo, se eu desenhar aqui, por exemplo, z igual a 1, ele me dá um plano também, ó, z igual a 1 é esse plano aqui que a gente faz, ó, que tá, isso aqui é um paraboloide, né, o nome dessa superfície aqui. É um paraboloide, né? Então a gente tem esse plano verde aqui, que é o plano z igual a 1, que está transicionando esse paraboloide aqui, né? Eu posso animar para ficar girando. E aí ele faz tudo. Ele faz, por exemplo, derivada parcial também. Ele faz derivada parcial, né? A derivada, por exemplo, da função A. Deixa eu parar isso aqui. Eu vou tirar o plano de lá para ficar melhor a gente ver. Derivada da função A. Tem que botar aqui a função A, que tem que saber o que eu vou fazer a derivada, né? Com respeito a x, está aqui, ó. Isso aqui é a derivada parcial. Ele faz a derivada parcial. Eu peguei essa função de duas variáveis aqui, e aí eu puxei a derivada dessa função com relação a x, porque tem duas variáveis, eu tenho que dizer para ele qual é a variável que eu quero que ele derive, né? Aí ele me deu esse plano aqui, a gente já sabe, né, que a derivada parcial é justamente o coeficiente angular daquela reta que é tangente à curva e a interseção da superfície com o plano que está seccionado aqui. Tudo isso aqui é visto no curso de cálculo 2, né? Só que a gente tem uma dificuldade muito grande quando vai explicar isso para o aluno, só na sala de aula, né? Isso aqui é um recurso interativo muito bom, essa versão tridimensional do GeoGebra, porque a gente já consegue falar da interpretação geométrica da derivada parcial, integral múltipla também, ele faz com isso daqui, e muitas outras coisas, né? Aqui eu só fiz o adendo aqui para mostrar essa versão tridimensional do GeoGebra. Aí aqui a gente pode voltar para a visualização 2D. Pronto. E aí é isso, pessoal. Aqui eu posso também, por exemplo, deixa eu colocar aqui aquela outra função que a gente estava trabalhando. X cosseno de x. Né? Essa função x quadrado x quadrado. Pronto. Né? Aí ele faz, esse aqui também faz até de uma forma melhor o cálculo de área entre as curvas, né? Por exemplo, se eu fizer aqui, saber qual é a área entre essas curvas aqui, é só digitar o comando integral. E ele já tem tudo aqui, né? E ele te dá, aí aqui eu boto x quadrado, a mesma coisa que a gente fez na calculadora, ele faz também. Programa x cosseno x. E o valor inicial, aí aqui eu posso botar esse valor inicial aqui 0, né? Esse valor aqui eu posso achar com a interseção. Que é basicamente a maior aplicação que a gente vê quando a gente fala de integral. O valor final seria que seria a interseção, né? Que interseção, aí eu clico aqui nessa curva e clico nessa, aí ele me dá o valor de A. Né? É 0,74. Né? Então, eu tenho aqui 0,74, 0,74, e aqui o valor inicial, que é 0, né? Eles passam pela origem. 0.
Pronto. Então, aqui está negativo porque eu troquei o lugar, né? É para ser primeiro x cosseno x e depois o x quadrado. Mas isso é apenas um detalhe. Então, a área dessa região aqui é 0,1, que é justamente... Você tem que resolver duas integrais, se você for fazer isso só com a caneta, né? E o GeoGebra te dá essa relação de uma forma bem tranquila, direto, se você for fazer aqui. Ok?